E o tema de hoje é o verdadeiro herói. Na Bíblia, e em especial o livro de Apocalipse, em toda a palavra de Deus, Jesus Cristo ele é mencionado, desde o Gênesis até o Apocalipse. O personagem central é Jesus Cristo. Muitas pessoas enchem os estádios porque quer ver o seu time ganhar e cada um tem o seu próprio ídolo que faz dele alguém muito especial na vida. Também nós temos, no meio da música, nós temos pessoas que fazem de tudo para ver o seu ídolo. Os fãs ficaram acampados, mais de 100 já estavam acampados ali, esperando 2 semanas antes. As pessoas fazendo de tudo para quê? Para encontrar o seu ídolo preferido. Temos também, queridos, no meio da política, as pessoas que fazem de tudo pelo seu candidato, fazem de tudo pelo seu representante. Tudo vira uma loucura, as pessoas quase que estão matando umas às outras. De fato, queridos, há uma constante ênfase àqueles que nós temos preferência. Fazem desses personagens verdadeiros heróis na sua vida. E até mesmo no meio religioso, encontra-se também pessoas que se destacam e chamam atenção através do seu carisma, chamam atenção através dos seus milagres, e as pessoas vão até essas personalidades como verdadeiros heróis. Mas, queridos, de nada adianta. Por quê? Porque o Apocalipse apresenta o verdadeiro herói. E esse verdadeiro herói, querido, é o único capaz de trazer paz ao coração, esperança e salvação ao perdido. Esses outros são seres humanos como nós. Esses outros podem, quem sabe, trazer entretenimento, pode, quem sabe, trazer aí uma representação, mas ele, de fato, não resolve o problema da humanidade. Diferente dos ídolos humanos falíveis, esse Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, fiel e eterno. Ele venceu a morte e ele viverá para todo o sempre. Quem é o centro da revelação no Apocalipse? Nós já falávamos que é Jesus Cristo. E está logo no começo, quando nós lemos aqui o livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1. E diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do anjo, notificou ao seu servo João. Então, o Apocalipse ele já começa justamente mostrando quem é o centro, o personagem central. Então, veja, aqui no Apocalipse, Jesus ele é identificado por 38 nomes e títulos diferentes. E já nos primeiros 3 capítulos é mencionado 137 vezes, e em todo o livro existe cerca de 250 referências a respeito de Jesus Cristo. A figura de Cristo ele surge em todas as visões do livro do Apocalipse. E o Apocalipse ele descreve a grandiosidade de Jesus. E isso pode ser notado como ele se apresenta. E nós vamos ter aqui algumas características que nós vemos através da apresentação de Cristo, tanto ele se apresentando, quanto o anjo apresentando a João. Agora vamos acompanhar aqui o texto de Apocalipse 1 e os versículos 13 até o 18. Aqui vai dar uma descrição, como que ele é apresentado no livro de Apocalipse, logo na introdução do livro. E no meio dos 7 castais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca, e aos seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas.
Eu sou o primeiro e o último, e o que é vivo eu fui morto. Mas eis aqui que estou vivo para todo o sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Muito bem. Vocês podem perceber que eu destaquei aqui algumas características dessa descrição do Apocalipse. E nós vamos, então, ver agora e fazer uma comparação, tá certo? Será que nós encontramos aqui características semelhantes à de Jesus Cristo comparado com Deus? Olha isso aqui. Aqui nós encontramos em Daniel 7, apresentando o ancião de dias em contraste com o filho do homem. Mas ele está vestido até os pés e Deus é apresentado vestido de linho, um vestido comprido também. Jesus é cingido pelos peitos com cinto de ouro e Deus é cingido os seus lombos com um ouro fino, outro cinto de ouro. Seus cabelos eram brancos como a lã e os cabelos de Deus também aparecem como lã pura, ou seja, branco também. Olhos como chama de fogo, olhos como tocha de fogo. Seus pés semelhantes a latão reluzente, seus pés brilhavam como bronze polido, que é o mesmo sentido. Voz de muitas águas, voz de muitas águas. Seu rosto era como o sol, seu rosto parecia um relâmpago. E ainda tem aqui, eu sou o primeiro e o último, eu sou o primeiro e o último. E alfa, ômega, estou vivo para todo sempre. Deus é o Deus vivo eternamente. Amém. Então veja que aqui João apresenta Jesus Cristo com as mesmas características de Deus. Quando João viu essa visão, ele ficou angustiado. Ele viu que na mão direita daquele que estava sentado no trono tinha um livro escrito dentro e de fora e estava todo selado com 7 selos. Ele viu também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu, dizia João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Aqui, queridos, nós temos uma cena muito importante. Essa cena aqui é uma descrição de um julgamento. Os livros que são apresentados aqui são livros que traz o relato de todos os seres humanos. Então, nessa visão, nós temos aqui João vendo o livro selado com 7 selos, simbolizando que toda a humanidade está nas mãos de Deus. E por isso que ele chorou, porque ali continha a história do ser humano. E aí esses livros, eles precisavam ser abertos. Ninguém podia mesmo abrir, nem mesmo olhar para o livro, até que João viu o Cordeiro. Então vamos entender. Na Bíblia, quem é descrito como Cordeiro? João 1:29 diz: e no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse João é o João Batista, a qual ele batizou a Jesus ali no Rio Jordão. Tá certo? Mas aqui, o João Batista, que foi tido como, entre todos os mortais, o maior profeta que já existiu, ele reconheceu a Jesus e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus resgatou o povo de Israel da escravidão do Egito, Deus ele levou o povo para a travessia do deserto para chegar na terra chamada Canaã, que era a terra prometida para os israelitas. Mas durante o percurso, Deus deu uma ordem. Ele disse: e farás para mim um santuário, porque eu quero habitar no meio de vós. Deus, através desse simbolismo do santuário, ele ensinou aos filhos de Israel a maneira de como se relacionar com Deus. Com base nisso, queridos, é que Jesus Cristo ele é lembrado como Cordeiro.
Quem foi o único ser do universo considerado digno para abrir o misterioso livro selado? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O único que foi digno para poder abrir, tirar os selos, o único é Jesus Cristo. Ele é quem está apto também para julgar e também para salvar e ver quem vai se perder também. Então, nós vemos aqui, Jesus ele está apto para julgar. Só Jesus pode nos limpar do pecado, segundo 1 João 1,9. E também nós precisamos ter uma ação, que é o quê? A ação de Cristo, que é morrer, que é julgar e que é nos limpar do pecado, ela é uma parceria com uma reação nossa. Ele faz ação e nós temos que reagir. Então, Jesus ele morreu na cruz e ele nos deu agora a graça salvadora. E esta graça, ela só pode ser ativada quando eu aceito. E por isso que em Atos 4,12 diz: abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Porque Jesus teve que encarnar como ser humano. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja, quando o mundo foi criado, e agora estava ali o primeiro casal, Adão e Eva, Satanás ele enganou a Eva, e Eva, por sua vez, levou também o mesmo pecado para Adão. Quando isso aconteceu, trouxe toda a miséria que nós conhecemos hoje na face da terra. Uma vez que o pecado entrou e trouxe a morte, através de Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar, ele nos devolve, então, a vida. Nós temos a morte eterna, que ela veio por conta da entrada do pecado. A morte eterna é a segunda morte. O que é a segunda morte? Quando nós morremos hoje, essa morte ela é considerada pela Bíblia um sono. E quando Jesus voltar, ele vai despertar desse sono. Mas a morte eterna é diferente. A morte eterna é aquela morte onde as pessoas que deixaram de lado a sua palavra, deixar de lado os ensinamentos, as orientações, aí essas pessoas, elas também têm que passar agora por um processo de julgamento. Nesse processo de julgamento, eles têm duas opções. Ou eu ando em conformidade com a vontade de Deus e aceito Jesus como Salvador, e agora a segunda morte ela é recompensada pela vida eterna. Ou eu vou continuar vivendo diferente daquilo que Deus quer, distante de Deus e recebendo, então, a morte eterna. Então, nós temos que aprender que a vida eterna, que é o dom gratuito representado aqui no texto, ela é concedida a despeito dos nossos pecados. A despeito. Por quê? Porque Deus só espera que você o aceite. Deus só espera que você o siga. E quando nós fazemos isso, as consequências da transgressão do pecado é paga através da morte de Jesus Cristo. Então, quando nós nos entregamos completamente, nós obtemos a vida eterna. E é através de Jesus Cristo. Outra pergunta para vocês. Qual foi a grande diferença entre a vida de Jesus e os demais seres humanos? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Cristo, quando ele se encarnou,
ele se compadece pelos seres humanos, por quê? Porque ele sofreu a natureza humana. Mas a diferença é que ele não pecou. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecar. Essa é a grande diferença. Nós, seres humanos, nós não conseguimos vencer todas as etapas da vida sem cometer pecado. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. A Bíblia diz também que o nosso corpo, que é corruptível, ele só se tornará incorruptível mediante a volta de Jesus, o retorno de Jesus aqui na terra. Ele conhece as nossas fraquezas. Por isso que foi importante que ele viesse como ser humano. Ele sofreu o que nós sofremos. E, por fim, ele venceu e, através da sua vitória, ele nos faz mais que vencedores, conforme está em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Outra pergunta. O que Jesus fez pelos seres humanos? De acordo com 1 Coríntios 15, versículo 3, diz que, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. Paulo falando. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Jesus, aqui na Terra, ele teve o papel principal, que é nos dar uma segunda chance. Nós temos que pegar todo esse contexto, para que lá na frente, quando a gente avançar no estudo de Apocalipse, você vai entender melhor os detalhes de cada vez que Jesus é citado ali nos episódios. Tá bom? Cristo, ele recebeu sobre si a condenação do pecador. Ou seja, ele tomou o lugar. Aqui em João 1,9, 1 João 1,9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o desejo de Deus para todo ser humano. E por isso que a figura de Jesus Cristo no livro de Apocalipse é tão importante. Porque ele é o centro desse processo de salvação, de resgate do ser humano. Ele é descrito com vários títulos. Ele é apresentado em Apocalipse 1,5 como testemunha fiel. Ele é apresentado em Apocalipse 1,17 como o primeiro e o último. Ele é apresentado em Apocalipse 5,5 como o leão da tribo de Judá. E ele é apresentado em 5:7-8 como o Cordeiro de Deus. E, por fim, ele também é apresentado em Apocalipse 12 como Miguel, aquele que luta contra a antiga serpente e o dragão, que nós vamos estudar mais para frente. Além desses títulos, qual é um dos títulos de soberania de Jesus Cristo? Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com a sua vitória na cruz, ele reconquistou o território que foi usurpado pelo inimigo. E com essa vitória, ele resgata também os seus filhos, as suas criaturas. Cristo, então, ele se torna soberano no céu, ele também é soberano sobre a terra. E assim, nós podemos confiar que, estando com ele, nós também vamos obter a vitória. E desde a sua ressurreição, o que é que Jesus Cristo está fazendo agora no céu? Aqui em Hebreus 7:25 diz: por isso, também pode salvar totalmente os que, por ele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Cristo ele está definitivamente dedicado a salvar aqueles que, por meio de aproximar a Deus, se entregam por completo. E aqui é a cena que eu queria mostrar para vocês. Dentro do santuário, que foi apresentado anteriormente, dentro daquela tenda, existia esse móvel que foi orientado por Deus para que fosse construído. Aqui nesse meio, Deus se manifestava através da sua glória e o sumo sacerdote ele vinha apresentar os pecados de todos uma vez por ano. Esse sumo sacerdote agora está sendo representado por Cristo Jesus no céu, intercedendo por todos nós aqui na terra. Então,
O Apocalipse, no conflito entre Satanás e Jesus, a batalha que começou lá no céu, dirigiu-se para a terra, envolveu todos nós, e agora o diabo ele tenta nos disseminar a desobediência, provocando o pecado em todos. E Jesus veio a este mundo reverter a obra de Satanás, derrotando e garantindo a vitória para todos aqueles que o aceitam como Senhor, Salvador, Rei dos Reis. Qual deve ser o nosso compromisso? Qual deve ser o seu compromisso? Você entende que Jesus é o personagem central e você se compromete a conhecê-lo cada vez mais? É o desejo de vocês que ele seja também o centro da sua vida? Que bom. Eu fico feliz por essa atitude. Bendito Pai que está nos céus, agradecemos pela oportunidade de aprender sobre essa lição a respeito de Jesus Cristo. Que possamos buscar com intensidade e possamos ter a oportunidade de vencer. Em nome de Jesus. Amém.